Ora então, bom dia a todos. Isto é uma situação um bocadinho sui generis, porque eu venho do IAPMEI, mas venho falar-vos de uma atividade da rede de Politécnicos. E isto porque é uma atividade que acompanhei desde o início, enfim, desde o momento em que ela cresceu para atingir uma dimensão nacional, e um bocadinho porque o Poli Empreende é o início disto tudo que vocês estiveram a ouvir hoje aqui. O Poli Empreende é um concurso de planos de negócio que tem associado um conjunto de passos, um percurso formativo. E o percurso formativo é o que vocês estão a ver. E nós já ouvimos aqui falar da questão do empreendedorismo associada à criação de empresas, mas também associada à empregabilidade. Num estudo recente da McKinsey sobre a empregabilidade dos jovens no âmbito europeu, eles descobriram que aquilo que os patrões verdadeiramente querem é aquilo que habitualmente se ensina na educação para o empreendedorismo. Então, porquê que o Poli Empreende é uma coisa tão importante, digamos, a nível nacional? Porque foi a primeira intervenção sistémica, quer dizer, foi desta iniciativa que tudo nasceu. E nós sabemos que é difícil, há bocadinho estávamos aqui a falar da 14ª edição do VCIT, nós sabemos como é difícil no nosso país as coisas terem consistência. Fala-se da nossa falta de acabadismo crónico e eu acho que nós temos mesmo essa dificuldade, que é, tentamos muitas coisas diferentes, mas não percorremos não deixamos as coisas acontecerem no seu tempo, não percorremos um caminho. E foi isso que os professores do Poli Empreende fizeram, e estamos a falar de uma comunidade importante com mais de 100 mil alunos. É também uma coisa curiosa porque nasceu num pequeno politécnico do interior. Se vocês quiserem, em termos de números de alunos, o Politécnico de Castelo Branco representa para aí 0,9% daquilo que é o ensino superior em Portugal. E o Poli Empreende nasceu na Escola de Agronomia, pela mão de uma pessoa de quem nós gostamos todos muito, que é o Luís Pinto Andrade, que lança a iniciativa e que depois vai conquistando, digamos, escolas à volta. E eu acho que a grande diferença do Poli Empreende foi a atitude, e sobretudo a atitude dos professores, verdadeiramente. Isto é uma atividade voluntarista, portanto os professores não ganham nada, nem em termos de remuneração, nem em termos de carreira, pelo facto de a fazerem. Perceberam que precisavam de ser capacitados para o efeito e assim o fizeram, e têm vindo a fazê-lo todos os anos. E estamos a falar de 100 professores voluntários, estamos a falar de envolvimento gradual de comunidades de alumni e por aí fora. E claro que a partir de determinada altura tornou-se evidente que o reconhecimento do mérito era mais que merecido e que o Poli Empreende tinha um papel importante no ensino, na educação para o empreendedorismo em Portugal. Bem, já aqui ouvimos dizer que esta coisa da educação para o empreendedorismo não é exatamente para criar empresas. E isto é uma circunstância em que muitas vezes nós nos esquecemos e fazemos as avaliações desta forma. Os próprios monitores do Poli Empreende, numa determinada altura, e eu tenho aqui o Francisco Costa Pereira, que não me deixa mentir, que foi coordenador do Poli Empreende de Lisboa. Os próprios monitores do Poli Empreende diziam: mas nós temos criado poucas empresas. Criaram poucas empresas, mas deixaram uma semente em alunos que, sendo genericamente muito novos e que precisam de ter um determinado percurso, precisam de passar pelo mercado de trabalho,
mas deixaram-lhes metodologias e ferramentas. E do ponto de vista do nosso, digamos, do nosso ecossistema, aquilo que eles nos permitiram foi fazer um princípio de caminho. Nós vimos aqui os projetos do AVE e de Dão Lafões, e um pouco por todo o país estão a acontecer projetos no âmbito do básico e do secundário. Nós depois desafiámos os nossos amigos do Instituto Português da Juventude e da DGE, da Direção-Geral de Educação, e lançámos um concurso chamado Inova, onde o Dão Lafões, pelos vistos, tem tido bons resultados. Que bom, Nuno. Concurso em todas as universidades, com a ajuda dos GAPI e da COTEC. Foi a parte seguinte. Depois, a seguir, fomos falar com o IEFP e pedir-lhes módulos de formação para o empreendedorismo, e tivemos. Este ano, pela primeira vez, a Faculdade de Ciência e Tecnologia da Nova lançou transversalmente Educação para o Empreendedorismo em todos os níveis do ensino de todos os cursos. Fizemos, em 2013, o primeiro encontro das redes de apoio ao empreendedor, e este ano também o Politécnico de Viana do Castelo começou a preparar alunos para trabalharem na metodologia Delta. Nós temos, neste momento, razoavelmente configurado o Sistema Nacional de Educação para o Empreendedorismo. Mas precisamos de transversalizar e precisamos também de juntar as iniciativas. O Francisco Banha já disse, é fundamental. Temos que juntar estas pequenas redes que estão a surgir. Temos que as ligar entre elas, e queremos chegar a todas as escolas, a todas as pessoas com vontade, e temos que envolver todo o Estado central e local nisto. Este é o sistema nacional em que eu acredito. Eu acredito que nós temos a fase da aprendizagem mais sedimentada, mas precisamos também de ter serviços de apoio depois para quem quer continuar este percurso. A aprendizagem tem que ser transversalizada em todos os níveis do ensino, tem que ser transversalizada no ensino profissional, mas também no outro, ao nível do superior. E é verdade que nós temos-nos concentrado excessivamente aqui na fase de animação e sensibilização. E não é isto que é necessário. O Nuno Martinho estava a falar sobre estas coisas e estava a dizer, e nós formamos professores, e nós já formamos 5.000 alunos, não foi? Com ferramentas e com metodologias, e deixando-os experimentar. E eles depois vão à vida deles. E isto não é para criar empresas, é para criar gente que na sua empresa ou noutras empresas, nas empresas para onde vão trabalhar, tenham um conjunto de características que lhes permita criar valor para a sociedade. A capacitação devia ser transversal para todos os professores. Eu, numa determinada altura, perguntei à Direção-Geral da Educação de quanto dinheiro é que seria preciso para nós capacitarmos todos os professores do básico e do secundário. E falaram-me numa coisa ridícula, nós já ouvimos aqui falar em muitos milhões, mas falaram-me numa coisa muito ridícula, como 600.000 euros. Como é possível que nós não arranjemos 600.000 euros para fazer isto transversalmente? Como é que nós não arranjamos dinheiro para pôr os miúdos a experimentar nos seus projetos? Quer dizer, por exemplo, a Fundação Ilídio Pinho tem uma coisa muito interessante, que é a Educação para a Ciência. E eles colocam todos os anos 150.000 euros para o desenvolvimento destes projetos. Como é que nós, que ouvimos falar de tantos milhões, não conseguimos 150.000 euros para pôr os miúdos a experimentar como eles deviam?
Mas eu acho que a parte da aprendizagem é mais consolidada. Onde, como se costuma dizer, a porca torce o rabo? É quando chegamos ali aos serviços de apoio, porque vamos ser francos e dizer assim, bem, então nós desenvolvemos o empreendedorismo nas escolas. Mas depois o que é que acontece quando nós queremos colocar... Quando alguém nos diz, sim senhor, nós vamos a jogo e queremos criar a nossa empresa, agora ajudem-nos lá. E depois a seguir, aquilo que falta, e que na generalidade dos territórios ainda falta, há honrosas exceções, já vimos, e temos aqui 2 bons exemplos na sala, e há muitos outros, mas há muitos territórios em que ainda não há uma resposta para isto. E não há uma resposta a 2 níveis básicos. É que quando estamos a falar de empreendedorismo inclusivo e, por exemplo, eu trabalhei com públicos vulneráveis do IEFP, gente desempregada, também tem que haver condições para despistar as pessoas que não têm condições para avançar. E é uma coisa que o sistema tem que providenciar para elas, porque há muita gente que gostava, que está desesperada e precisava, e que não tem o discernimento de perceber que precisa de parar. E que precisa de parar para não destruir valor, porque quando nós criamos uma empresa que não tem negócio associado, aquilo que nós estamos a fazer é deitar dinheiro à rua. E módulos específicos e ligação a redes de inovação. Quer dizer, o que nós precisamos de montar, e eu acredito que este é o sistema nacional de que precisamos, o que nós precisamos de montar é isto nos territórios. E mais uma outra coisa, e ligação entre estas redes, porque Portugal é um país pequeno, mas tem muitas redes territoriais já, e precisa de uma governação. Há bocado o Nuno falava e bem, e eu na altura em que os desafiei, e fomos também desafiados por eles, eu dizia, mas cuidado com a governação. E eu acho que agora vocês já desenvolveram a vossa governação local, mas é necessário desenvolver uma ligação entre estas redes. E pronto, e não vos queria dizer muito mais, só dizer que eu acredito que se nós sabemos o que é necessário, se nós percebemos o que é necessário, então nós provavelmente, se quisermos, com muito poucos recursos, como já vimos, podemos fazer. E começou tudo com o Poli Empreende numa escola de Castelo Branco. Muito obrigada.